da sexta edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, né, que é a referência de 2022. Então, a Ambima, ela sempre faz a análise referente ao ano anterior. Então, a gente está em 2024, aí eles pegam os dados, em 2023, eles pegam os dados de 2022, tá? Então, esse ano eles vão fazer os de 2023. O último que a gente tem é esse de 2022. Então, para quem não conhece, a Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, tá? Então, ela que fez essa análise, é um raio-x muito interessante sobre como que está o investidor brasileiro, como que está a população brasileira. Então, vocês vão ver aqui estatísticas do tipo, qual que é a porcentagem de população brasileira que realmente investe? Será que é muito? Será que pouco? Será que você que nunca começou a investir está muito para trás? Ou basta você dar um primeiro passinho que você vai estar na frente de muitas pessoas? Aonde que a população brasileira está investindo? E só com isso vocês vão conseguir entender o porquê que ainda a falta de conhecimento financeiro faz com que as pessoas elas não tenham o acelerador muito positivo que são os investimentos para a construção de patrimônio. O desconhecimento de outros ativos, tudo mais, faz com que as pessoas sejam eternamente dependentes de sistemas, de governo e tudo mais, justamente pelo comportamento delas. Outra coisa também, investir para quê? Para conseguir o quê? Né? Então, esses são alguns dos pontos que a gente vai passar e analisar e ver onde que a gente está, em qual parte das estatísticas. Então, para cada uma das estatísticas que eu trazer, analise em qual lado que você está, se você realmente está no lado bom, se você está no lado ruim e se você faz parte dessa minoria que está querendo sair dessa grande maioria que não está numa situação legal, tá bom? Então, vamos começar aqui. Ó, primeiro ponto que eu trouxe aqui é a porcentagem de brasileiros que investem. Ou seja, vocês têm noção mais ou menos de quanto porcentagem dos brasileiros que investem, né? Então, aqui, ó, brasileiros que investem é hoje em torno de 36% da população, né? Então, isso é dados de 2022, então na época correspondia a em torno de 60 milhões de brasileiros. Então, 36% da população que investe, tá? Então a gente tem uma população gigantesca e apenas 36% investe, ou seja, 64% não investe. 64, gente, é muita coisa, gente, não investe. A porcentagem é muito grande e se a gente refletir, né, algumas lives anteriores eu falei um pouquinho sobre população endividada, inadimplente, em termos de população endividada e inadimplente é muito maior do que isso daqui, tá? Se eu não me engano, para endividados era em torno de 76% e para inadimplente, que são os que têm dívidas e não conseguem honrar as dívidas, é 45% mais ou menos, ou seja, é maior do que a população que investe. Ou seja, olha como que tá assim, olha como que está a situação doente financeiramente da população brasileira e olha como que o simples fato de você guardar algum dinheiro e investir, você vai fazer parte de uma porcentagem muito pequena. Então, primeiro ponto, porcentagem de população brasileira que investe, apenas 36%. 64% não investe. Qual lado que vocês estão? Outro ponto aqui, ó, porcentagem dos brasileiros que economizaram dinheiro, ou seja, que guardaram algum dinheirinho ao longo daquele ano e tudo mais para alguma coisa. Então aqui, ó, é meio parecido até com a porcentagem de que investe, então 31% economizou algum dinheirinho, ou seja, 68,1% ou gastaram acima do que tem ou não economizaram absolutamente em nada. A porcentagem é muito grande de pessoas que não economizam nada. Ou seja, isso por trás disso, gente, não é só uma estatística. Olha o comportamento que está por trás disso. São pessoas que não têm um planejamento financeiro, são pessoas que não investem para o seu futuro, são pessoas que não investem para algum sonho, para alguma coisa que realmente queiram realizar. São pessoas que provavelmente
estão vivendo com um padrão de vida muito acima do que o salário deles permite, o que é muito comum, né? Você ter um padrão de vida sustentado por status e tudo mais. Ou seja, por trás desse número aqui, não é um simples número de brasileiros que economizaram e brasileiros que não economizaram. Está todo um comportamento financeiro que isso vai se agravar muito ao longo do tempo, né? Nas lives anteriores eu falei para vocês a questão da aposentadoria, o quanto que o INSS provavelmente não, é quase uma certeza que ele não vai conseguir te sustentar no futuro e o como que as pessoas elas não estão fazendo um patrimônio para que tenha essa liberdade financeira no futuro e para que ao longo dessa jornada você consiga também usufruir do seu patrimônio. Essas estatísticas para mim é bem grave, porque isso daqui mostra que as pessoas elas estão só vivendo o agora. Elas estão gastando tudo do que elas têm com o padrão de vida de agora, tá? Claro, gente, eu não estou falando de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, que, assim, depende realmente de benefícios para sobrevivências. Eu estou falando da grande maioria, né, de classe média para cima, que ela consegue ter acesso ao dinheiro, mas ela não sabe lidar com o dinheiro, ela não sabe economizar, ela não pensa no futuro, ela só pensa no agora. E provavelmente ainda gasta acima do agora, porque se hoje a gente tem uma população que tem tantas dívidas e inadimplência, não é uma questão que elas não economizam, elas gastam muito mais do que têm. Ou seja, elas vivem uma vida muito superior ao que pode ter. E isso está ligado com um monte de questões sobre status, querer parecer ser aquilo que ainda não é, enfim. É um dado muito profundo isso daqui, e infelizmente é muito triste, porque isso envolve pessoas que não estão pensando assim em construção de patrimônio e sempre vai depender de alguém, tá? Outra curiosidade aqui é onde os brasileiros investem. Então, olha que dado chocante. Para quem está me acompanhando aqui na escalada, já sabe, né, a questão da poupança. Assim, ter um pouquinho de poupança para a situação que a gente está vendo até agora, né, de brasileiros que não investem, brasileiros que economizam muito pouco. O simples fato de ter alguma coisa na poupança já é um grande mérito. Mas quem é aqui da escalada sabe que a poupança ela rende muito menos do que outros ativos que têm as mesmas características, é mais seguro e paga muito mais do que a poupança. Mas olha o que leva à falta de conhecimento de educação financeira e de um planejamento para o futuro. A poupança ainda é o primeiro lugar em investimento. Então, daqueles 37% da população brasileira que investe, 25,9% coloca em poupança. Então, a poupança é algo meio que assim, foi passando de pais para filhos. Quando lá para os anos 80, assim, teve um incentivo muito grande de colocar dinheiro em poupança. E a poupança é algo que é fácil de lidar, tem em todo banco, não cobra imposto de renda, você pode sacar o momento que quiser. Então, por esse fato, a grande maioria da população brasileira, quando vai ainda guardar algum dinheirinho, aonde que ela coloca? Na própria poupança. Por quê? Porque é algo que ela já conhece, que ela entende, que ela sabe como que funciona. Colocar em qualquer outro lugar que ela não sabe o que está por trás, é meio que colocar o pezinho num mar, num lago obscuro, que você não sabe se tem um jacaré nem nada. Só que a pessoa não experimenta, não corre atrás, não analisa, não verifica se tem outras possibilidades melhores e acaba deixando o dinheiro lá num lugar que rende muito pouco. Ou seja, olha isso, gente, a primeiro lugar e disparado, ó, dá até para ver aqui pelos balãozinhos, esses balãozinhos aqui é da própria Ambima. Olha a diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Se a poupança é o primeiro lugar, onde a maioria da população coloca o seu dinheiro, em segundo lugar estão fundos de investimentos e tudo mais, ó, 4,3%. Primeiro lugar, 25,9%, segundo, 4,3%. A discrepância é muito grande de um para o outro.
Ações, 2,4%. Ou seja, olha a diferença aqui entre os primeiros e os segundos, terceiros lugares. É muita diferença. Outro ponto aqui, ó, é muito próximo de título privado. Isso aqui eu fiquei feliz porque está subindo. Antes era também bem baixinho, já está subindo para 4,3. O que está nos títulos privados? Justamente Tesouro Selic, IPCA+, Renda Mais. Então, assim, ao mesmo tempo que, comparado com os outros anos, esses outros investimentos aqui, né, ações, fundos, previdência, título público estão subindo, títulos públicos e privados estão subindo. Por outro lado, ainda em comparação com a poupança, ainda é muito pouco. Ou seja, a maioria tinha que estar justamente aqui, ó, nesses outros balãozinhos, ó, moeda estrangeira e tudo mais, mas a maioria ainda está na poupança. Então, do pouco da população brasileira que investe, eles investem, infelizmente, ainda em poupança, tá? Aqui um ponto que eu coloquei, ó, que tem crescido, eu acho que nem nas últimas análises da MIBA tinha, é o crescimento, olha, de moeda digital e investimentos não financeiros. E isso daqui eu acho que é algo preocupante também. Se for pensar, ó, ações, que é algo que é mais consolidado, que tem mais estrutura, que é o investimento mesmo, tem 2,4% em moedas digitais, do tipo Bitcoin tem 3%, ou seja, tem mais pessoas investindo em Bitcoins do que em ações. Então, isso é um ponto de alerta das pessoas que começam a investir e já vão direto para algo extremamente arriscado. Eu acho que sem nem saber o que que tá, aonde que está colocando o seu dinheiro, provavelmente pela sedução aquelas porcentagens absurdas de crescimento de Bitcoin, de Ethereum e tudo de meme coins, mas sem entender provavelmente o que está por trás, os riscos e tudo mais. O ideal, se a gente entendesse que a população está caminhando para algo que faça sentido, era que ações fossem muito maior do que moedas digitais. Não estou falando que elas são ruins, mas aqui dá para ver claramente que as pessoas elas estão em busca de ganhos muito altos em pouco tempo por uma sedução de promessa de lucros, ao invés de construção de uma carteira de ativo ao longo dos tempos. Então, esse daqui é um ponto também bem interessante. Investimentos em não financeiros também, assim, o que que seria isso, assim, aonde que está sendo colocado, né? Então, compra alguma coisa achando que é investimento, mas não é, ou que não está rentabilizando, tem conhecimento, não tem? Então, assim, a falta de conhecimento está fazendo com que as pessoas que estão embarcando nesse mundo de investimentos, às vezes não se aprofundem, não estudem, para que a gente coloque em ativos financeiros que valham a pena, que vai realmente compor a sua jornada, a sua escalada financeira de uma maneira saudável, tá bom? Então, aqui eu acho que esse slide é uma reflexão bem interessante do tipo de movimento que o brasileiro ou está fazendo agora ou quem está investindo está começando a fazer, tá? Então, eu trouxe esse dado que eu achei bem interessante. Outro ponto que é muito assim para a gente refletir é onde os brasileiros buscam informação para começar a investir. Então, aqui, ó, o primeiro lugar ainda é gerente de banco ou assessor, e pessoalmente, né? Assim, no tete a tete. Então, assim, isso também é um dado bem triste, assim, porque normalmente a maior parte dos gerentes ou de assessores, eles, assim, a gente tem que entender que quem está nos sugerindo alguma coisa, o que está por trás disso? Eles estão ganhando alguma comissão? Eles possuem um patrimônio assim muito maior do que o seu, a ponto de deles sugerirem alguma coisa? Eles trabalham realmente com investimento? Ou tem alguma coisa por trás? Ganham comissões por trás, tá? Então, assim, eu por conhecimento, assim, por vivência mesmo. Quando eu deixava meu dinheiro em banco e era em contas premium e tudo mais,
quando eu comecei a seguir recomendações do gerente, eu achei que eu estava segura. Eu tô seguindo recomendações de um gerente de uma conta premium. Mas por total ignorância e falta de conhecimento, o que eu estava pagando mesmo eram altíssimas taxas de administração e comissões para esses gerentes. Quando eu descobri isso, eu fiquei horrorizada e eu tirei todo o dinheiro de banco, porque hoje está melhor, está muito, muito melhor, até por essa concorrências com fintechs, com contas de pagamentos, com as corretoras, mas ainda existem e a falta de conhecimento faz com que as pessoas acreditam em alguém que parece que sabe um pouquinho mais do que a gente. E esses podem ser esses assessores ou os gerentes. O que vocês têm que prestar atenção, não estou falando que todos são ruins, gente. A gente tem que saber filtrar e analisar. Tem pessoas de muita boa índole que realmente vão te ajudar na jornada, mas a gente tem que entender qual que o real interesse deles por trás disso. O interesse deles é ganhar comissão? Se é isso, provavelmente eles vão estar te oferecendo produtos que não rendem muito, mas que pagam grandes comissões para eles. Um desses exemplos muito comum é o COI, porque é um tipo de investimento extremamente ruim, mas que é muito bem pago pelos assessores para ser oferecido, ou CDBs que não rendem bem e tudo mais, tá? Então, assim, a gente tem que entender, por isso que o mínimo de conhecimento e consciência é importante para a gente entender se o que está sendo oferecido por eles é algo que realmente vai te ajudar ou se é algo que vai só contribuir para eles. Então, assim, o meu primeiro alerta para vocês hoje com relação a esse primeiro lugar é tenha em mente o que eles estão ganhando por trás, tá? Porque se eles estiverem ganhando comissão, vocês têm que ficar em alerta para ver se eles não estão te oferecendo algo muito ruim que só vai ser benéfico para eles. Por isso que também, assim, como que a gente vai saber se algo é muito ruim? Se você entender o mínimo de 100% de CDI, se você entender o mínimo do que é juros, do que é IPCA, esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que conhecimento é tão importante. Olha o segundo lugar, gente. O segundo lugar são amigos e parentes. Então, assim, sempre reflitam esses amigos e parentes que estão te dando informações, esses gerentes, esses assessores, como que está a conta bancária deles, quanto que estão, qual que é o patrimônio deles, quanto que rende esse patrimônio por mês. É isso que vocês têm que analisar, tá? É muito comum, assim, pessoas que dão muita sugestão, que dão muita opinião, são as que menos realizam. As pessoas que muito realizam são as mais silenciosas, são as que ouvem mais e agem mais, tá? Então, prestem atenção com esses parentes e amigos que ficam, compra isso, porque isso sim é bom. Eu vi fulano de tal que, olha, deu certo, não tem como dar errado. Gente, isso daí não tem propriedade alguma e vocês podem estar colocando o patrimônio de vocês baseado em informações totalmente infundadas, tá? Então, a busca de fonte de informação é extremamente importante. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui acesso a vários vídeos, a vários conteúdos de qualidade, mas eles só vão aparecer para vocês se vocês saberem buscar. Se vocês forem passivos, vocês sempre vão ter informações ruins. Então, sejam ativos naquilo que vocês querem, sejam ativos no destino que vocês querem alcançar, sejam ativos nos tipos de investimentos que vocês querem fazer. E aí o algoritmo vai trabalhar para vocês, eles vão começar a trazer vários conteúdos de boa qualidade. E isso vai ajudar muito vocês terem melhores informações para tomarem melhores decisões, tá? Para mim foi assim uma mudança de água quando eu tirei todas assim as fontes de informações que eu considero ruins, que é justamente assim esses comentários de café de colegas de trabalho ou imposições de parentes e tudo mais, e comecei a prestar muita atenção sobre isso daqui, ó. O gerente ele tem aquilo que ele está me oferecendo, o assessor ele, o que que ele está ganhando
né, de mim quando ele oferece esse produto. Fazendo esses questionamentos, eu consigo filtrar se ele está realmente me ajudando porque ele quer o meu progresso financeiro ou se ele está fazendo isso para empurrar um produto que ele eh, ganha comissão. Tá? Com relação a assessor, gente, tem muito assessor bom, mas também tem muito assessor que vive de comissão. Então, tem dois tipos de assessoria, que é o fee-based e o commission-based. Quando é por commission based, que é a maioria ainda aqui no Brasil e é proibido em muitos lugares, é muito ruim, porque eles vão te oferecer produtos que são vantajosos para eles. Já o fee based, você paga para o assessor, então é como se fosse um contrato, mas você está contratando alguém para cuidar do seu patrimônio e ele vai ser remunerado pela sua carteira crescendo. Então, quanto mais crescer a sua carteira, mais remunerado ele será. Para longo prazo, às vezes a princípio parece ruim, mas ele não é. Ele, assim, a pessoa ela tem que se comprometer a entregar uma boa carteira para ele poder ter bons rendimentos. Então, prestem atenção no tipo de assessoria, né, de investimento que vocês têm, principalmente nessas corretoras que está tendo muito. Prestem atenção no tipo de investimentos que eles estão oferecendo. Se pergunta para a pessoa se ela tem esse investimento que ela está oferecendo. E aí vocês já vão desvendar muita coisa em cima disso, tá bom? Vamos aqui para mais um dado que é o objetivo do investimento. Onde que, por que que as pessoas investem aqui no Brasil? Qual que é o objetivo principal delas? Então eu coloquei aqui alguns dados para a gente também analisar e ver como que tá os objetivos aqui brasileiros. Em primeiro lugar, é a compra da tão sonhada casa, né? Da casa própria. Aqui no Brasil é muito forte isso. Comprar casa própria, o imóvel está em primeiro lugar com 29,7%. Na maioria dos que estão economizando, daqueles 30 e poucos por cento que está economizando, é justamente para a compra da casa própria. O segundo lugar, o que eu achei muito interessante e fiquei feliz, já é a reserva de emergência. Olha aqui, gente, ó, 20,8%. Isso daqui eu acho que é um crescimento recente, tá? Muito fruto de todo o trabalho que está sendo feito de educação financeira, de conscientização, de fazer com que as pessoas invistam melhor e conseguir ter em segundo lugar, quase coladinho com o primeiro lugar, reserva de emergência, é algo que eu acho que a gente está caminhando por algo bom, mas isso daqui deveria ser o primeiro. E eu acredito que em alguns anos, com mais educação financeira, será. Mas, assim, em segundo lugar, hoje a gente tem a reserva de emergência, que eu acho que antes nem chegava em estatísticas, tá? Então, isso eu acho que é um dado bom, mas ainda deveria já ser o primeiro lugar. Terceiro lugar, bens móveis, né? Carro, moto. Então, muitas pessoas economizam para ter um carrinho, para ter uma moto. Eu me identifico com esse terceiro lugar, porque por muitos anos eu sempre quis ter carro e tal, que é algo que é possível se mover e mostrar para os outros. Então, isso daqui é bem comum para brasileiros também, 11%. Olha só, hein? Somente em quarto lugar vem alguma coisa relacionada com algum tipo de realização, né? Que é viagens, lazer, 10,6%. E somente em quinto lugar, a aposentadoria com 9,6%. Assim, ainda que aparece entre os top 5, mas esse daqui deveria ser o top 1, a aposentadoria e o seu futuro. Pensando que é uma certeza que na frente a gente não vai poder contar com um governo que vai nos sustentar, a gente tem que buscar nos blindar e assim, fazer com que a gente construa o nosso próprio patrimônio para que a gente não dependa de ninguém. Então, priorizar os objetivos que não constroem patrimônio, não vai te levar à sua independência financeira, tá? Então, por exemplo, priorizar compra de imóvel, compra de carro ou até mesmo lazer, esses pontos eles não vão te ajudar na conquista de uma independência financeira, eles não vão te ajudar a, por exemplo, ter um patrimônio que seja capaz de te sustentar
numa idade mais antecipada, antes dos 65 anos. Então, são bens que são passivos, eles vão gerar, vai acabar com o seu patrimônio e ainda assim vai gerar muitos custos, custos de manutenção, vários custos burocráticos. A compra de um imóvel, por exemplo, não é só o imóvel, tem custos de cartórios, de registro, de habites, tem um monte de mobiliar a casa, de manter a casa, são custos assim absurdos por trás. E isso vai corroendo o seu patrimônio. Ah, mas você está falando que eu não posso ter a casa própria? Claro que pode, isso precisa ser um objetivo, se faça sentido para vocês como um sonho de vida. Isso tem que fazer parte de um plano, só que é fazer parte de um plano que também contenha a aposentadoria, que também contenha lazer, que também contenha viajar com a sua família a cada não sei quantos anos, mas não assim juntar todo o patrimônio e depois de juntar esse patrimônio colocar só em um imóvel, tá? Isso é bem comum de acontecer aqui no Brasil. Então, esse é um dos riscos também. Então, assim, é importante a gente construir o patrimônio, mas ter uma caixinha para cada coisa, uma caixinha para onde você quer. E duas caixinhas que são inegociáveis, que é a reserva de emergência e a da sua aposentadoria. Essas duas caixinhas, gente, tem que ser inegociável. As outras, vocês vão mudando de acordo com seus sonhos. Porque quando vocês chegarem na caixinha da aposentadoria e conseguirem conquistar o patrimônio que vocês desejam, aí sim, com o rendimento dessa aposentadoria, você vai poder usufruir de outras coisas, você vai poder usufruir de comprar uma casa, você vai poder usufruir de comprar e manter um carro com tranquilidade e não devendo e não tendo uma jornada inteira de vida fazendo várias dívidas e pagando dívidas em cima de dívidas, porque aí é secar gelo. Pagar dívida é secar gelo, gente, é colocar o esforço de uma vida por uma antecipação de algo que você não consegue comprar no momento atual. Você está pagando pelo dinheiro, os juros é o preço que você tem para ter o dinheiro nesse momento. Então, assim, é muito importante ter essas consciências para ver o que realmente vale a pena. Vale a pena eu entrar em vários financiamentos ou comprar coisas que depois vai fazer com que sejam dívidas no futuro? Então, esse tipo de reflexão é super importante para vocês, tá? Então, mais um dado estatístico para a gente analisar, para entender o que você prioriza na sua vida. O que você coloca como objetivo número um vai te dizer muito aonde você está agora e vai dizer muito aonde você quer chegar no futuro, tá? E para finalizar, a última estatística aqui, a maior fonte de renda na aposentadoria. Olha isso, isso daqui, gente, ó, é um dado para a gente ficar assim de olhos abertos e prestar muita atenção. É, 90,5% dos aposentados, dos já aposentados, a principal fonte de renda é o INSS. Então, assim, num sistema que hoje já está beirando ao colapso, então, nas lives anteriores eu falei, né, que hoje é um trabalhador para um aposentado sustentando, ao passo que há anos atrás eram quase 40 trabalhadores ativos para um aposentado, a gente vê como que está encaminhando a questão da aposentadoria, né, da previdência privada, da previdência social brasileira. E se a gente não fizer nada, quando a gente for se aposentar, vai ter muito menos do que uma pessoa sustentando a gente na aposentadoria. Ou seja, o que vai acontecer? Vai ser frequente até a nossa aposentadoria? Vão ser frequentes diversas reformas. Nessas reformas, provavelmente vão ser diminuídas o valor, né, o valor da aposentadoria, né, do valor da aposentadoria mesmo, e ao mesmo tempo aumentar o tempo de você trabalhar. Então, eu acredito que não vai ser mais 65 anos, eles vão ter que estender um pouquinho mais. Mesmo quando você se aposentar, o valor que eles te pagarem vai ser muito baixo, a ponto de vocês terem que continuar trabalhando, vocês já vão estar cansados. E assim, sabendo tudo isso, dito tudo isso, vocês vão continuar sem fazer nada para o seu futuro?
Ah, mas está muito longe. Vocês vão esperar isso acontecer e chegar para sofrer no futuro? Vocês já vão levar uma vida inteira sem realização nenhuma para chegar lá no futuro e ficar dependente de algo que não faz sentido, né? Então, acho que no momento que vocês entenderem como que funciona o INSS, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam sair disso. A maior fonte de renda não pode ser um sistema que já está falido hoje. Tá? Não contem com isso. Hoje, 90,5% da população aposentada tem como principal fonte de renda o próprio INSS. Isso daqui é muito grave. E olha outro dado estatístico muito grave: apenas 1,4% vindo de fonte principal aposentadoria de aplicações financeiras. O que isso significa? Só 1,4% dos aposentados de hoje investiram lá no passado e tem outras fontes de renda além do INSS. Apenas 1,4% pensou no seu futuro, que é o agora. Apenas 1,4% tem investimentos e aplicações financeiras que complementam e que ajudam a sustentar eles hoje. É uma porcentagem muito baixa. E esse daqui é um dado muito alarmante. Então, assim, se vocês estão vendo esse vídeo, tem que ter a consciência de que vocês não podem fazer parte desses 90,5%. Vocês precisam fazer parte dessa minoria que pensa no futuro, dessa minoria que está tranquilo, dessa minoria que buscou uma vida para usufruir com tranquilidade, para ter antecipar uma aposentadoria, para ter uma aposentadoria tranquila, para viver uma velhice mais tranquila, tá bom? Futuro: dependência financeira de familiares, diminuição de padrão de vida, aumento de endividamento, inadimplência, nós trabalhando. Ah, isso daqui, ó, o que que eu coloquei? E o INSS no futuro vai ser isso, gente, é um fato, tá? O que que vai acontecer? Como o INSS não vai ser suficiente para sustentar o seu padrão de vida, vai ter vão ter idosos com muita dependência financeira, tá? Os familiares dependendo de você. Então, se você tem pais ainda que estão trabalhando, mas beirando 65, 70 anos, provavelmente vocês, filhos, vão ter que contribuir e ajudar. Então, quem acha que não tem nada a ver, que isso não é problema meu, vocês vão começar a viver isso agora, porque vocês vão ter que ajudar os seus pais, tá? E aí, esses idosos, eles vão ter dependências de familiares, o padrão de vida vai ter que diminuir, não vai ter dá para viver com o mesmo padrão de vida de agora, vai ter um aumento de inadimplência e endividamento e muito tristemente, vamos ter muitos idosos trabalhando não por lazer, por ocupação, porque eles querem, mas por obrigação. Isso que é triste. Uma coisa é você escolher continuar trabalhando porque você ama o seu ofício, porque aquilo é sua vida, porque aquilo te realiza como pessoa. Outra coisa é você tá numa idade avançada, já cansado, querendo aproveitar a família, querendo aproveitar netinhos e ainda ter que trabalhar porque não tem um patrimônio que te sustente, porque tá cheio de dívida, porque o INSS não paga suas contas. Então, ter que continuar trabalhando por obrigação. Então, isso é muito triste e é importante vocês saírem disso. Como é que eu saio disso? Comece a investir para a sua aposentadoria. Ah, não tenho nada. Diminui alguma coisa, invista, tá? Então, assim, vocês têm que aprender a abrir mão de algo do agora para o seu futuro, que o seu futuro, o seu eu do futuro com certeza vai agradecer. Se você for consistente, você vai conseguir alcançar patrimônios que você nunca imaginou num espaço menor do que você imagina, mas tem que ter consistência. Não vai ser em 2 anos, não vai ser em 5 anos, mas se vocês tiverem consistência e consciência, vocês vão conseguir atingir patrimônios que vocês nunca imaginaram, tá? Não é fácil, mas é possível. Então, ó, faça a escolha de sair dessas estatísticas ruins, tá? E invista para o seu futuro, para construir o seu próprio patrimônio, sua própria aposentadoria e viver da renda que ela te proporcionar no futuro. Então, isso daqui, gente, algo que vocês precisam refletir e que precisa fazer sentido para vocês, tá? Viver de uma renda do seu próprio esforço, viver do patrimônio que vocês mesmos construíram, sem ficar dependendo de nenhum sistema falido, tá bom?
Bom, gente, esse era o recadinho que eu